uma vez mais, boa tarde. Psiquiatria é a área funcional que abre esta edição e connosco está já o Dr. Nuno Trovão, a quem aproveito para cumprimentar e agradecer a presença neste consultório. Nuno, muito bem-vindo, obrigado pelo contributo para trazer também mais ciência a esta edição. De facto, falar em doença de Alzheimer é muito importante, mas antes disso vamos falar sobre qual tem sido, na sua visão, a real aposta na saúde mental em Portugal. Boa tarde. Olá, boa tarde e agradeço-lhe também o convite para cá estar. Eu acho que era bom pegar na sua sugestão e começar a falar de um modo mais abrangente sobre tudo o que interessa à saúde mental e depois podemos afunilar e particularizar para as demências e para a doença de Alzheimer. A saúde mental em Portugal tem sido, pelo menos, bem planeada ou bem tratada no papel. Ou seja, existem programas nacionais para a saúde mental ou planos nacionais para a saúde mental que têm um delineamento e depois a execução poderá estar mais perto ou mais longe de ir ao encontro desses objetivos. Mas também após o contexto pandémico, que com tudo o que trouxe de mal também fez reavivar um pouco o interesse e o carinho que damos como comunidade e como país à saúde mental. E, portanto, traçaram-se e utilizaram-se novos objetivos ou insistir em alcançar aqueles que se tinha e, portanto, temos hoje em dia uma coordenação nacional das políticas de saúde mental, no fundo, que peguem todos os planos prévios. E na área das demências, podemos dizer que é uma realidade tão relevante, tão importante, talvez seja, ou já é considerada por muitos especialistas, a próxima epidemia, é-lhes dada uma importância particular que faz com que haja uma comissão à parte, ou uma comissão apenas exclusiva dentro das políticas de saúde mental em Portugal para tratar só das demências. Esta temática da saúde mental durante muito tempo, não só em Portugal, um pouco por todo o mundo, mas em Portugal em especial, foi sendo olhada quase como uma questão marginal que deveria ser ocultada porque quem, enfim, sofria de algum tipo de circunstância de saúde mental era visto quase como um outsider da sociedade. Isso ainda continua a acontecer, na sua visão? Sim, e pode acontecer por muitas razões. No fundo, as próprias pessoas que estão a padecer e a sofrer de uma doença mental, primeiro por não o saberem, também se podem, no fundo, indevidamente auto-excluir e depois, obviamente, temos o comportamento de grupo que também, muitas vezes, por se sentir desconfortável ou não saber como lidar, acaba também por criar mais um afastamento intuitivo, não querendo focar eventualmente em marginalização intencional, como nos primórdios de antes da psiquiatria, não é? Que começou assim como ciência médica, com olhar as pessoas que eram demasiado diferentes, também como seres humanos, e compreendê-las e ir aplicando técnicas empíricas ou anedóticas até que progressivamente ficaram cientificamente melhor fundamentadas e assim se chegou à especialidade da psiquiatria no século XX, iniciada nos primórdios assim no século XVIII. É interessante pensarmos nisso. Falar, se calhar, numa maior aproximação daquilo que é a saúde mental poderá também estar de alguma forma ligado ao facto de figuras que foram tidos como ídolos para muitos e como figuras de referência na história mundial terem padecido de problemas mentais. Estou-me a lembrar, por exemplo, da histórica primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que tinha um quadro de demência já no final da sua vida e que agora foi um pouco ressuscitada com uma série de televisão que esteve e continua a estar muito em voga. Isso, de facto, aproxima as pessoas da doença mental? Eu acho que sim. Tudo aquilo que a ficção e as artes nos podem mostrar sobre a saúde mental também nos ajuda a combater o estigma e a familiarizar-nos mais, não é? Ou, porventura, até identificarmos pessoas que conhecemos ou nós próprios em certos momentos da nossa vida com aquela realidade e sentimos-nos menos marginalizados. Também acho que não se deve cair no erro de embelezar romantizar demasiado. ou romantizar, porque para as pessoas que
que também padecem da doença, com tudo que ela traz de mau, não é agradável ouvir dizer que aquela doença traz algo de muito positivo. E estou-me a lembrar da doença bipolar, que muitas vezes é associada, porque é verdade que muitas pessoas tinham essas características dentro do mundo da arte, da pintura, da música, que é muito agradável ter a doença para se ter maior criatividade. Não é? Portanto, é importante não fazer nenhum tipo de discriminação, nem positiva nem negativa, não é? Simplesmente compreendermos que existem disfunções do comportamento e da vida mental, como há disfunções de outros órgãos, okay? Ainda que não queiramos ser muito redutores e associar o espírito em termos de modo de atuar e da personalidade a um órgão, a verdade é que tudo isso está programado num órgão nosso, no cérebro, portanto, e aceitá-las como disfunções que acontecem no nosso organismo humano, aceitando a nossa natureza, também aceitamos que isso pode acontecer. Não fugindo muito ao guião e ao tema central que nos traz cá, há uma particularidade que salta à vista com os diferentes profissionais de saúde que também vamos falando aqui no consultório e também no nosso dia-a-dia individual, que é a questão de, no Serviço Nacional de Saúde português, excluindo aqui, obviamente, aquilo que se passa no privado, existe um déficit ainda muito significativo, por exemplo, de profissionais na área da psicologia e também na área da psiquiatria. Acho que isso acontece de uma forma ainda significativa. A que é que se deve isso? A uma ainda não aposta devida nesta área funcional da saúde humana? Eu não sei se há um déficit absoluto em recursos humanos em Portugal. Talvez haja no SNS, não é? Porque ouvimos constantemente as notícias da amostra desses profissionais que está no Serviço Nacional de Saúde, comparativamente à amostra global em Portugal, ou até dos que já não estão na amostra porque emigraram, não é? Portanto, tudo tem a ver com a gestão da saúde, por quem de direito, e com a capacidade de resposta ou rapidez de resposta que lhe é dada, e também, não querendo também fugir ao tema, não olhar só para a quantidade ou rapidez de resposta, muita pressa em marcar consultas, mas também em proporcionar qualidade de resposta, ou seja, proporcionar que não só o acesso seja rápido, mas que todo o percurso tenha qualidade, tenha tempo, tenha uma frequência devida e necessária para atender o problema de cada pessoa. Portanto, quantidade e qualidade, além da rapidez. E essa gestão de recursos é que ainda tem que ser melhor defendida, não é? A doença de Alzheimer é um nome que é comumente conhecido, uma doença que muito tem trazido ao lume debate, considerações, mas do que é que falamos especificamente e muito concretamente? Que tipo de doença, de patologia é que estamos a falar? Ok, portanto, a doença de Alzheimer é talvez o paradigma que melhor conhecemos de uma demência, e que tomou o nome, o epónimo do neurocientista, vai neurologista, que a cunhou, Alois Alzheimer, e é apenas um tipo de demências, e é importante também já agora justificar o facto de um médico psiquiatra estar a falar de demências, visto que tradicionalmente, e sobretudo a de Alzheimer, é abordada por médicos da especialidade de neurologia. Mas é porque ela é apenas um exemplo paradigmático de demências, mas as demências são um grupo e são um conjunto de doenças que não são nada mais, nada menos do que uma composição de diferentes perdas. Ou seja, os sintomas das demências são sintomas de perdas e têm composições que vão variando, e por isso há um grupo de demências. Essas perdas, as pessoas associam imediatamente a perda de memória, não é? Mas podemos estar a falar de várias perdas de capacidades ou de competências cognitivas, não só memória mais da evocação de eventos antigos, mas também memórias, como eu costumo dizer, para habilidades, memórias implícitas, manusear um objeto, manusear um equipamento que se esteve habituado durante muitos anos a manusear, e depois perdas também de estabilidade mental, e aí entra a psiquiatria. Portanto, há demências, umas mais que outras, em que as perdas são perdas de estabilidade mental ou de funções da vida mental, portanto, da estabilidade do humor, da percepção da realidade, captação da realidade, do pensamento, do juízo, para avaliar ideias, e, portanto, aí também entra o papel da psiquiatria e dos profissionais da saúde mental, porque, como poderemos ver,
as demências acabam por abranger variados domínios da nossa vida mental. Durante a preparação deste programa, que tentamos sempre, edição após edição, que seja o mais cuidada possível, eu tive a oportunidade de poder inteirar-me um pouco sobre a doença e existem aqui 3 fases da doença de Alzheimer que importam talvez sublinhar. Se puder dar-nos uma ideia do que é que estamos a falar, porque muita gente às vezes pensa, ok, mas como é que eu consigo, por autoanálise, perceber que poderei estar numa circunstância como esta? Obviamente, ressalvando que a autoanálise nem sempre é o ideal, não é? Dificilmente poderia Sim, ser sim. é a primeira característica Claro. por uma autoanálise, ou seja, estas perdas de faculdades muitas vezes não trazem consigo o autoconhecimento ou o insight para essa perda e, portanto, é até uma característica distintiva, não querendo dizer nem sempre nem nunca, de diagnóstico, de que se o próprio indivíduo tenha a noção ou a impressão de que está a perder faculdades, provavelmente, a não ser que seja uma fase muito inicial, ela não se tratará, no final, etiologicamente, de um diagnóstico deste tipo de demência, da doença de Alzheimer, poderá ser outra, e, nomeadamente, faz aqui a fronteira diagnóstica com patologias psiquiátricas, como, por exemplo, a patologia depressiva e a patologia ansiosa, que arrastam, além de outras áreas da vida mental que afetam, arrastam também as áreas cognitivas e provocam perdas cognitivas que são secundárias e, por isso, reversíveis quando se trata aquela doença mental primária. E, portanto, geralmente nas outras demências que afetam outros componentes mais cognitivos e de memória, essas perdas de memória não são de autoanálise, mas são de heteroanálise, ou seja, são os conviventes significativos que detectam que aquela pessoa não está a mostrar as mesmas capacidades que tinha. Pronto, mas lá está, como falou em 3 estádios, portanto, é um processo evolutivo. E esse processo evolutivo também deve ser muito percepcionado e muito acompanhado pelos familiares e amigos que acabam por estar no círculo mais próximo.